Oi pessoal, tudo bem? Como estão? Olha, hoje eu tô aqui até com uma colinha, geralmente eu vou falando, né? Mas hoje eu tô com uma colinha porque é um assunto muito importante, eu não quero perder nenhum tópico pra vocês, né? E também não quero me prolongar, porque a gente sabe que ninguém merece ficar ouvindo vídeo longo, né? Ficar vendo, enfim. Eu vou falar hoje sobre o decreto que saiu agora, dia 20 de outubro, né? A respeito dos processos de inclusão em escolas e abrangendo todas as etapas do ensino. Então, estou conversando também até para quem dá aula, coordena cursos, enfim, numa graduação, no ensino técnico, que é o meu caso, por exemplo. Também é o meu caso, né? Esse decreto, ele tem alguns pontos muito fortes que eu acho que a gente precisa considerar, que talvez já devessem ser considerados antes. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o TEA e as altas habilidades como tendo, digamos, os mesmos direitos, as mesmas necessidades das outras deficiências, né? Então, o decreto não fala a respeito de deixarmos de entender o TEA e outras condições neurológicas diferentes desta forma e passarmos a entender como deficiência, mas para fins educacionais o decreto inclui sim as mesmas regras, as mesmas estratégias. E isso é tão importante que eu senti falta, assim, de o TDAH, a dislexia, outras condições também estarem inclusas, né? Mas é isso aí, estamos no caminho, acho que o decreto traz essa abertura muito importante, né? Ele ressalta também bastante, né, a importância do AE em todos os níveis de educação. Claro que tudo isso vai ter que ser pensado como exatamente na educação superior, né? Mas ele traz esta necessidade e trabalha muito, fala muito do pilar de parceria, né? Do tripé lá, do triângulozinho. Cada pessoa em educação às vezes ilustra com um triângulo, às vezes ilustra com o PPP, né? Não importa, mas essa parceria que tem que haver entre pais, cuidadores, enfim, quem tá no dia a dia, no lar desta pessoa, né? E agora a gente vai falar pessoa mesmo, porque a partir do momento que se inclui a educação superior, a gente não está falando só mais de crianças, de adolescentes, mas estamos falando de pessoas que têm necessidades de uma educação diferenciada, individualizada, né? Então, estamos falando sim dos responsáveis, pais, mães, enfim, dos professores, dos profissionais que lidam na educação, que estão ali no dia a dia da educação, e dos profissionais, às vezes até da área da saúde, dos profissionais que acompanham aquela pessoa na necessidade dela e que tem um conhecimento especializado até para ter essa troca com o ambiente de aprendizagem desta pessoa, né? E uma coisa também importante que o decreto ressalta, né? O diagnóstico, até copiei, quer ver? O diagnóstico não depende do laudo médico. Então, isso aqui faz com que os profissionais, não quero usar a palavra empoderar, porque não é uma briga, né? Mas assim, com que os outros profissionais, encontrei a palavra, sejam mais ouvidos. Então, eu, psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, eu participo disso mais ativamente. Não que eu já não participasse, mas tô dizendo assim, o decreto nos ajuda a termos mais esse espaço, né? Olha, o meu paciente realmente necessita de tal coisa. E a escola, pelo decreto, vai estar mais aberta também. Ótimo, então o que podemos fazer? E vamos juntos, né? Uma outra coisa que eu achei muito legal é que ele destaca o estudo de caso. Eu fui uma pessoa assim, e olha que a gente tá em São Paulo, a gente já tem, né, esses recursos e tal. Eu, na minha caminhada com a inclusão, que é antiga, né? Não vou falar quantos anos para disfarçar um pouquinho a minha idade, mas assim, eu mesma que busco esse conhecimento, que quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou atrás e são muitos cursos e muito estudo e muita atuação
eu não sou essa pessoa que gosta de estudei, ponto, tenho conhecimento acadêmico, ponto. Eu gosto da prática, eu trabalho com tudo que eu aprendo e com tudo que eu leciono, né, no meu dia a dia. Então, eu demorei para saber do estudo de caso, vocês acreditam? Né? Com toda essa informação que eu busco e tal. Justamente por isso, não é em todo lugar que tem, não é em todo lugar que se faz, nos lugares que se faz já não é ainda tão bem feito. Então, assim, é uma grande vitória o decreto ter destacado isso. Então, eu preciso saber, até para poder oferecer, né, o slogan que tá na moda por aí, que tem que estar na moda mesmo, porque é exatamente isso, eu preciso conhecer para incluir. Então, se eu não tenho estudo de caso daquele aluno, como eu vou saber o que fazer? Eu, escola, como vou saber? Ou eu, profissional, como vou saber o que de repente proponho para a escola? Ou eu, pai, mãe, como eu vou saber como eu ajudo meu filho? Né? Então, ele destaca a questão do estudo de caso. Então, se você, como eu, ainda tá, como eu estava uns anos atrás, ainda leiga no que é o estudo de casa, busque a informação. Inclusive, eu estou inteira disposição, pode me escrever para tirar qualquer dúvida sobre tudo isso que eu tô falando hoje, tá bom? Uma outra coisa muito importante, né, é a questão da formação de 80 horas para o profissional que vai lidar com a questão da inclusão, né, das estratégias. 8 horas é pouco. Principalmente para aquele profissional que estudou lá as 80 horas e ainda não trabalha com isso, e está começando nisso agora, ainda não tem aquela experiência, né? É pouco, mas não tinha ainda se falado a respeito disso, né? Então, quando a gente começa a pensar que agora temos que ter aí 80 horas desta formação para atuar, olha que legal. Que importante, né? É uma tentativa de termos profissionais mais preparados. Porém, isso não basta, né? A profissional não basta ter 400 horas de formação e ter feito essa formação de qualquer jeito, né? Então, claro que uma série de variáveis existem, mas quando a gente fala no mínimo de 80 horas, aliás, quando o decreto fala mínimo de 80 horas, ele tá falando assim, gente, precisa de um olhar a mais, né? Para trabalhar com essa realidade que é tão específica e tão ampla hoje. Nós temos muitos casos com a demanda, né? Então, é importante olhar para isso, né? E uma dica que eu dou é a seguinte, no decreto, ele já está em vigor a partir de 21/10, tá? Mas não está claro, não é que não está claro, né? Não foi colocado mesmo, datas, prazos. Então, a partir de tal dia, toda escola tem que ter o AE, a partir de tal dia, não sei o que tem, vai ter que ser preparado X tempo. Não tá. Então, a gente entende, né? A gente conclui, deduz que ainda vai ser mexido, né? Ainda vão vir novas resoluções, ainda vão vir novas diretrizes mesmo por lei a partir deste decreto, né? Então, fiquemos atentos aí ao máximo de debate que pudermos fazer, lives, discussões, mas também, e talvez até mais importante, as consultas públicas. Porque ali a gente participa, ali a gente vota, ali a gente entende o que ainda não está em vigor e que seria interessante que entrasse em vigor, ou que estão se tentando que entre em vigor, mas ainda é um passo muito grande para a gente, então, né? Então é importante, tá bom? Tentei ser o mais breve possível, mas o assunto é denso. Qualquer dúvidas, comentários, discussões, eu tô aqui abertíssima. Um abraço, até a próxima.